A nossa escola vai agora começar e ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. A nossa escola vai agora começar e ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Oi, crianças! Para quem não me conhece, meu nome é Tia Lu. Eu sou professora da EBD, Escola Bíblica Dominical, da Igreja Batista Bíblica em Vila Rosa, em São Bernardo do Campo. Estamos começando mais uma EBD da nossa igreja. E para começar a nossa EBD, nós vamos pedir a direção, a orientação de Deus. Mas não é a Tia Lu que vai fazer isso hoje. Quem vai fazer isso hoje é nosso amiguinho Arthur. E vocês lembram quando a gente estava indo na igreja, como a gente fazia? Nós fazíamos assim, ó, a Tia Lu vai lembrar vocês. Meus pés juntos estão, dobro os dedinhos da minha mão, abaixa a cabeça com atenção, fecha os olhinhos em oração. Já! Meu Deus, obrigado por esse dia maravilhoso. Abençoe todo mundo da nossa família. Abençoe o nosso futuro. Abençoe também a igreja, a nossa lição, os professores da igreja, da minha escola também. Abençoe todos os meus amigos. Que eu fique bastante inteligente. Saber mais de Jesus, né, na igreja e aprender mais na escola. Em nome de Jesus, amém. A Tia Lu fica tão feliz, mas tão feliz e tão contente quando vê vocês orando, sabe? Pela escola dominical, pelo mundo, pelas professoras, porque nós, crianças, precisamos muito da oração de vocês. Vocês sabiam que a oração de vocês é poderosíssima? Vocês são poderosíssimos em oração. Então, todos vocês estejam orando por nossos professores, pela igreja, pelo pastor, pelos irmãos, pelo país. Quero ver todo mundo orando. E Arthur, muito obrigado pela sua colaboração. E a Isa também te ajudando, né? Agora, criança, eu sei que domingo de manhã a gente tá com preguiça, mas para despertar, a gente vai cantar um corinho. Todos nós vamos cantar, porque eu quero ver vocês aí de casa cantando também. Mas não é a Tia Lu novamente que vai ensinar esse corinho para vocês. A Tia Lu já ensinou, mas hoje é um amiguinho de vocês, 3 amiguinhos de vocês e a mamãe dos amiguinhos de vocês. É a mamãe Cássia, o amiguinho Gui, a amiguinha Giovana e a amiguinha Isabela. Quero ver todo mundo aí em casa. Sai de cima do sofá, vai pro chão, levanta, espreguiça e vamos lá cantar esse corinho para se preparar para a nossa história de hoje, que tá muito legal, crianças. Quero ver vocês cantando junto. Vamos lá com a Tia Lu? Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minhas férias, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha rua, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha igreja, manda-nos, pois, Senhor. Manda-nos, pois, Senhor. Posso ser
Ixi, crianças, a tia Lu se empolgou com a musiquinha. Vocês viram que legal a musiquinha ensinando a gente como podemos ser um missionário? Gui, eu fiquei tão feliz com a participação sua, da Isabela, da Giovana e da mamãe Cássia. Nós estamos com saudade de vocês. E mesmo vocês não estando pertinho, assim, do nosso ladinho, nós sabemos que podemos contar com vocês. Muito obrigada pela colaboração, Deus abençoe vocês. E a participação de vocês, ó, arrasou, ensinou nossos amiguinhos como ser um missionáriozinho na escola, na rua, brincando com os amiguinhos. E agora, pessoal, nós vamos para nossa história missionária, que é os novos passos da fé. Novos passos da fé, tia Lu. Prestem atenção na história do nosso missionário Charles e sua esposa Priscila com as suas filhas, que vocês vão entender o porquê desse nome, tá bom? Prestem atenção. Depois de 10 anos como missionário servindo ao Senhor na China, chegou o tempo de Charles e Priscila voltarem para casa, para ver a família e os amigos. Mesmo quando as crianças nasceram, Priscila e Charles não saíram da China, pois isso significaria deixar o trabalho por muito tempo. Depois de 10 anos, Deus os estava guiando de volta à pátria. Foi triste o dia que partiram. Um grande grupo de pessoas que havia encontrado o Salvador por meio do ministério evangelístico deles os acompanharam até a vila mais próxima. Foi muito triste dizer adeus àquele povo que tinham aprendido a amar tanto. A jornada para chegar ao porto de Xangai com 4 crianças pequenas não foi fácil. Parte da viagem foi feita em cadeirinhas, em cima de mulas. Outra parte foi feita de barco pelo rio. Eles dormiram em cima de vários caixotes que não tinham a mesma altura. Muito desconfortável. A China estava em guerra com o Japão naquele tempo, e os chineses pensavam que Charles e todos os estrangeiros eram aliados dos japoneses. Em todo lugar em que a embarcação tocava a margem, uma multidão se reunia para ver os estrangeiros que eles chamavam de demônios estrangeiros. Mas o Senhor guardou e salvou a família de ataques nesta perigosa jornada. Então veio a longa viagem de navio de volta para a Inglaterra. A tripulação tinha uma pequena banda que tocava para os passageiros. As filhas de Charles gostaram de ouvir a música. No terceiro dia, elas foram até seus pais para dizer: "Nós não entendemos esses missionários, porque tocam apenas música, nunca cantam os hinos e nem oram. Durante a vida toda, na China, as meninas nunca tinham visto nenhum homem branco ou mulher branca que não fossem missionários." Quando eles chegaram à Inglaterra, ficaram hospedados na casa da mãe do Charles. Charles e Priscila estavam bem fracos pela longa viagem, pelo intenso trabalho, pela falta de alimentação e pelas doenças adquiridas na China. As suas filhas ficaram muito felizes por conhecer e estar com a sua vovó. Elas foram para a escola, fizeram novos amigos e passearam pelos belos campos da Inglaterra e adoraram a comida. Lá na China, a sua família só comia arroz. Tudo era tão diferente da China.
Sabe, crianças, quando vocês encontrarem uma família missionária que esteja voltando do campo missionário para descansar na cidade de vocês, vocês sejam amáveis com as crianças da família. Tentem ser simpáticos e conversar com elas. Foi de grande importância para as filhas de Charles serem bem recebidas quando a família chegou na Inglaterra. Charles, aos poucos, lentamente ficou bom de novo e logo estava falando em reuniões, visitando igrejas e amigos que tinham orado por eles. Priscila, no entanto, ainda estava muito debilitada. Não tinha muitas esperanças de voltar à China, mas o Senhor tinha outra coisa para eles naquela época. Crianças, é maravilhoso saber que as promessas de Deus estão conosco, quando nós fazemos a sua vontade e dependemos dele. Enquanto Charles esteve na China, seu irmão mais velho, Kynaston, foi aos Estados Unidos para participar de reuniões e compartilhar as boas novas. Por meio desse trabalho, que começou nas universidades, 2 alunos iniciaram um movimento voluntário de estudantes, convocando mais estudantes cristãos para serem missionários. Quando Charlie chegou na Inglaterra, ele foi convidado a participar. Isso significaria deixar a família em casa para fazer a longa viagem de navio rumo aos Estados Unidos. Significaria gastar muito tempo em conversas pessoais com estudantes. Mas Charles logo aceitou, porque era o Senhor quem o dirigia. Ele, então, passou 18 meses evangelizando nos Estados Unidos. Centenas de estudantes receberam a Cristo e muitos dedicaram suas vidas para ir ao campo missionário, de acordo com a vontade de Deus. Deus guiou Charles para fazer isso, mas não significa que temos que fazer o mesmo. Hoje, não seria certo para um missionário ficar longe da sua família por tanto tempo. Precisamos lembrar que era muito difícil viajar naquela época, porque não havia aviões. Não foi fácil para Priscila ficar em casa. Por várias vezes ela ficou doente, muito doente, sem o marido por perto. Teve que cuidar das garotas sem a ajuda de Charles. Ela preferia falar em reuniões, como o esposo fazia, mas teve que aprender a ser paciente. Cerca de 5 anos depois, o Senhor deu a Charles um outro tipo de ministério. De 1900 a 1906, a família foi viver no sul da Índia e Charles foi ser pastor em uma igreja em Oaxaca. Hoje, Udagamandalam. Havia 2 coisas que o levaram a fazer esse trabalho. Em primeiro lugar, foi o último desejo do seu pai antes de morrer, e em segundo, era também um pedido do seu irmão George. Ambos, seu pai e seu irmão, tiveram propriedades na Índia, em épocas diferentes. No entanto, durante o tempo que passaram lá, eles não haviam sido testemunhas falando do Senhor Jesus Cristo para os indianos. Eles sentiram que um membro da família Stude deveria reparar essa falha indo para lá como missionário. E era Charles quem iria. Sua esposa e filhas foram com ele. A igreja era para as pessoas de língua inglesa, pois havia muitos oficiais das Forças Armadas e soldados ingleses por lá. Aqueles 6 anos foram especiais, porque a família se manteve unida. Eles recebiam visitas em casa.
Charles brincava com suas filhas, visitavam lugares interessantes e faziam muitas coisas juntos. Mas o desejo deles era ver pessoas se entregando a Cristo. Deus estava respondendo às suas orações. Lá na Índia, havia um homem que se dizia cristão. Ele era escrivão-chefe no escritório militar local. Mas aquele homem tinha ficado 23 anos sem abrir sua Bíblia. E seu filho tentava convencê-lo a ir à igreja, dizendo: "Você precisa ir à igreja, papai, para ouvir o Senhor estude. Ele fala sobre o pão com manteiga no púlpito." O menino se referia a uma história que Charles costumava contar para mostrar como o Senhor supre as nossas necessidades diariamente. O escrivão-chefe foi uma vez e gostou tanto que procurou retornar outras vezes para ouvir Charles pregar. Houve mudanças tão grandes na vida daquele escrivão-chefe que um empregado dele, um garoto indiano, disse: "O que aconteceu com o chefe? Ele vivia reclamando e agora está só fazendo coisas na igreja." O garoto indiano, percebendo a diferença, chamou seus amigos e começaram a ir em todas as reuniões do estudo bíblico e oração que o homem iniciou em sua casa. Durante todo o tempo em que morou na Índia, Charles sofreu com a asma, uma doença que tornou a respiração muito difícil. Ele só conseguia dormir das 2 às 4 da manhã, por causa da tosse que o incomodava. Mas havia muitas alegrias. Suas 4 filhas receberam Jesus como Salvador, enquanto eles estavam na Índia. E quando a família Stude voltou para a Inglaterra, Deus providenciou, por meio de um amigo deles, uma boa escola interna para elas na Inglaterra e na Suíça. Charles escreveu a um amigo sobre elas: "É uma grande alegria ver minhas filhas servindo ao Senhor com dedicação. Por esse motivo, sinto que devo ao Salvador bendito cada gota de sangue e afeição do meu coração." Crianças, Deus promete estar conosco e nos abençoar quando nós fazemos sua vontade e dependemos deles. Depois de 6 anos morando no sul da Índia, a família retornou mais uma vez para a Inglaterra. Deus estava preparando Charles para seu maior e mais importante trabalho. Charles passou a viajar muito, falando em reuniões em diferentes partes do país. Um dia, após falar em uma reunião da cidade de Liverpool, sua atenção se voltou para um cartaz que dizia: "Canibais querem missionários." Na verdade, os canibais não queriam os missionários para comer, mas precisavam de missionários que fossem pregar o evangelho para eles. Charles decidiu buscar mais informações sobre aquele estranho aviso, que na verdade era um convite para uma reunião missionária. Ele foi e ouviu um missionário compartilhando as necessidades dos vários países da África Central. Ele disse que muitos exploradores já tinham ido lá, grandes caçadores, comerciantes e oficiais, mas os cristãos nunca tinham ido àquelas tribos falar sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, crianças, Charles pensou com ele mesmo: por que os cristãos não foram? E pareceu a ele que Deus lhe dizia: por que você não vai? Charles argumentou em sua mente: o médico não concordaria com isso. A resposta veio ao seu coração: eu sou o Deus que cura. Você confia em mim? Eu vou com você e o guardarei. Não havia mais desculpas.
Charles entendeu que deveria ir. A única pergunta era: como? Ele não tinha dinheiro. Aos 50 anos de idade e depois de ter passado os últimos 15 anos doente, como enfrentaria o clima, as doenças e as dificuldades no coração da África? Charles sabia que Deus queria que ele fosse para a África. Ele falou sobre seu desejo de ir à África para um grupo de homens que formava uma comissão, pedindo que eles o ajudassem. No entanto, os homens da comissão solicitaram que ele fosse examinado por um médico que atestasse se ele estava em condições de ir. Como o veredito do médico foi negativo, a comissão também disse não ao pedido dele. A resposta de Charles para eles foi esta: Senhores, Deus me chamou para ir, e eu vou. Abrirei o caminho, mesmo que seja apenas para que o meu túmulo sirva de incentivo para que cristãos mais jovens me sigam. Ele estava pronto a ir e pregar o evangelho no centro da África, mesmo que isso significava morrer lá. Certamente, outros missionários poderiam continuar o trabalho dele. Era o que ele pensava. Deus tornou possíveis para Charles muitas coisas que poderiam ser consideradas impossíveis. Mas nós só vamos ver isso na nossa próxima aula, crianças. Não perca! Crianças, nosso versículo da nossa lição de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, e diz assim: E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Vamos falar junto com a tia Lu? E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mais uma vez, e lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Só mais uma vez, e lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Muito bem, crianças, parabéns! Deus está conosco todos os dias. Beijos! Crianças, vocês viram que história legal do nosso missionário Charles? Vocês entendem o porquê nas outras lições que vocês aprenderam aqui na IBD, como nós podemos contribuir com missões, que é ajudando, indo, orando e contribuindo? Por quê? Porque tem missionários no campo precisando da gente, assim como o Charles. O Charles, ele estava onde? Ele estava na China. Aí ele foi para a Inglaterra se encontrar com a sua família que não via há muito tempo. E quando ele achou que ia ficar sossegado ali, Deus mandou ele para outro lugar. Aí ele ficou um tempão lá nesse lugar sem a sua esposa e suas filhas. Que difícil, né, crianças? Aí depois ele voltou para a Inglaterra com a sua esposa. Achou que ia sossegar? Não, crianças. Deus mandou ele ir para outro lugar, para a Índia, para ele ser pastor de uma igreja. E ali aconteceu coisas maravilhosas. E crianças, quando ele pensou que estava tudo tranquilo, mais uma vez Deus falou com ele. E ele não hesitou em fazer a vontade de Deus. Vocês entendem, crianças, porque nós devemos orar pelos missionários que estão no campo, porque a vida deles não é fácil, é difícil. Então, crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Continuem orando por nossos professores, para que Deus nos dê sabedoria, nos capacite para estar fazendo uma aula bem legal para vocês.
Orem pelos missionários e até a próxima aula, hein? Até a próxima aula, que terá continuação para nós sabermos como que foi o final dessa história. Porque o Charles, ele tinha um problema e o médico não ia autorizar ele viajar, mas ele confiou em Deus. E aí, o que será que aconteceu? Eu vou prestar atenção para assistir a próxima aula. Um beijão, crianças. Fiquem com Deus, se cuidem e logo, logo nós estaremos assim, ó, juntinhos. Beijão, fiquem com Deus, se cuidem.